Fala galera, vamos para mais um vídeo para essa quarta-feira, 25 de outubro. Uma quarta-feira de jogos pela Champions. Separei para vocês apenas 8 palpites. São palpites apenas pela Champions League, com duas opções de aposta por jogo. E no final do vídeo teremos 3 bilhetes prontos para você estar investindo. Antes peço para que se inscreva quem ainda não é inscrito e deixe o like para fortalecer. O seu like é muito importante e você não perde mais do que 2 segundos do seu tempo. Já deixou o like? Muitíssimo obrigado. Então vamos para os jogos. Antes de seguir com os palpites para essa quarta, quero aqui apresentar o nosso Instagram, @elonepalpites. Diariamente temos palpites e bilhetes prontos nos stories. O link do Instagram estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Nessa última terça-feira, 24 de outubro, separei para vocês apenas palpites com lista de over 1,5. E se você ainda não é cadastrado no Mr. Jack, vai lá e faça o cadastro e realize a aposta a partir de R$1. Saque-se e depósito via Pix. O site da Mr. Jack estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Vai lá, clique no link e faça o seu cadastro. Ainda nessa última terça-feira, 24 de outubro, separei para vocês 3 bilhetes prontos. Pegamos aqui uma dupla de cantos no primeiro bilhete. Acima de 8 escanteios na partida entre Inter de Milão e Salzburg não bateu. Foram apenas 8 escanteios, 4 para cada lado. E pegamos aqui também acima de 8 escanteios na partida entre União Berlim e Napoli, também não bateu. Já no segundo bilhete pegamos aqui uma tripla de over. Acima de 2 gols e meio, Galatasaray e Bayern Munique, bateu 3-1 para a equipe do Bayern. Acima de 1 gol e meio, Manchester United e Copenhague, infelizmente não bateu, 1-0 para a equipe do Manchester. E acima de 1 gol e meio, Braga e Real Madrid. Batemos aqui essa opção de over 1,5, mas infelizmente o bilhete pronto não batemos aqui por conta da partida entre Manchester United e Copenhague, 1-0 para a equipe do Manchester. E já no terceiro bilhete pegamos aqui para vocês uma tripla com odd de 4,78. Batemos aqui essa triplazinha. Napoli para vencer, a equipe do União Berlim venceu por 1-0 com odd de 1,95. Real Madrid para vencer, o Braga venceu com odd de 1,44. E ambas marcam na partida entre Sevilla e Arsenal, 2-1 para a equipe do Arsenal. Batemos aqui esse ambas marcam com odd de 1,70. Essa triplazinha gerou um odd de 4,78. Também temos o grupo no Telegram, são 2 grupos. Temos o grupo fechado e o chat livre. E se desejar participar de um de nossos grupos, o link estará disponível na descrição do vídeo e no comentário fixado desse vídeo. Agora partindo para os palpites para essa quarta-feira, 25 de outubro. Começando aqui na partida entre Barcelona e Shakhtar Donetsk. Na classificação do grupo H, Barcelona líder isolado com 6 pontos. O Shakhtar terceiro colocado com 3, jogando fora de casa. Nos últimos 5 jogos, a equipe do Shakhtar vem de 4 vitórias e 1 empate. O Barcelona jogando em casa vem de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos foi em 2011, Barcelona venceu jogando fora por 1-0. A ODD está marcando a 1,22 para a equipe do Barcelona. Palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols over 12,5. Nos últimos 5 jogos em casa do Barcelona, bateu over 2,5 em 3 oportunidades. E como segunda opção de aposta, vou deixar aqui na opção de escanteios, acima de 8 escanteios. Nos últimos 5 jogos em casa do Barcelona, bateu aqui acima de 8 escanteios em 4 oportunidades. No último jogo em casa contra a equipe do Atlético de Bilbao, venceu por 1-0 e tivemos aqui um total de 11 escanteios. Na partida em casa contra a equipe do Sevilla, venceu por 1-0, tivemos um total aqui de 16 escanteios. Na partida contra o Celta Vigo, venceu por 3-2, tivemos aqui um total de 5 escanteios. Na partida contra a equipe do Antwerp, venceu por 5-0, tivemos um total aqui de 12 escanteios. E na partida contra a equipe do Betis, venceu por 5-0, tivemos aqui um total de 14 escanteios,
Nos últimos 5 jogos em casa, tivemos um total de acima de 8 escanteios em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, é over 2,5 como segunda opção de aposta, acima de 8 escanteios. Passando para a próxima tip, na partida entre Feyenoord da Holanda e Lazio, na classificação do grupo E. Lazio segundo colocado com 4 pontos, Feyenoord terceiro colocado com 3 pontos. Jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, a Lazio vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Feyenoord jogando em casa vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas. No último encontro marcado entre as equipes em jogos diretos, o Feyenoord venceu jogando em casa por 1-0 em 2022. A ODD está marcando aqui favoritismo para a equipe do Feyenoord a 1,91. O palpite que vou deixar para vocês é de Back Feyenoord como segunda opção de aposta na linha de gols over 12,5. Na próxima tip, partida entre Royal Antwerp e Porto na classificação do grupo H. O Antwerp, último colocado do grupo, ainda não somou pontos em 2 partidas, marcou 2 e sofreu 8 gols, tem um saldo negativo de 6. O Porto, segundo colocado do grupo, com 3 pontos em 2 partidas, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. O Porto vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Antwerp, jogando em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Não há jogos marcados entre as equipes em jogos anteriores. A ODD está marcando aqui a 2,05 para a equipe do Porto. Palpite que vou deixar para vocês é na linha de gols como opção única de aposta acima de 1,5 gol. Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Porto, bateu acima de 1,5 gol em 3 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês de aposta única acima de 1,5 gol na linha de gols. Passando aqui para a próxima tip, na partida entre Celtic da Escócia e Atlético de Madrid, na classificação do grupo E. Atlético de Madrid líder com 4 pontos. O Celtic, último colocado do grupo, ainda não somou pontos em 2 partidas, marcou 1 e sofreu 4 gols. Tem um saldo negativo de 3, jogando fora de casa nos últimos 5 jogos. O Atlético vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Celtic, jogando em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. No último encontro marcado entre as equipes, foi em 2011, o Atlético de Madrid venceu fora por 1-0. A ODD está marcando a 1,91 para a equipe do Atlético. Palpite que vou deixar para vocês. Você pode pegar aqui essa opção na linha de gols para botar no bilhete pronto acima de 1,5 gol. Como segunda opção de aposta mais arriscado, vou deixar aqui um possível ambas as equipes marcam. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, a equipe do Atlético de Madrid bateu acima de 1,5 gol em todos os jogos. E a equipe do Celtic, jogando em casa nos últimos 5 jogos, bateu acima de 1,5 gol em 4 oportunidades. Esse é o palpite que vou deixar para vocês como segunda opção de aposta mais arriscado. Um possível ambas as equipes marcam. Passando aqui para o grupo da morte, partida entre Newcastle e Borussia Dortmund na classificação. Newcastle líder do grupo com 4 pontos em 2 jogos. O Borussia Dortmund, último colocado do grupo, com apenas 1 ponto em 2 jogos, não marcou gols ainda na fase de grupos da Champions League. Vamos ver os últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Borussia. Ele vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Newcastle, jogando em casa, vem numa sequência de 5 vitórias seguidas. Não há jogos marcados entre as equipes em jogos anteriores. A ODD está marcando a 1,62 para a equipe do Newcastle. Palpite que vou deixar para vocês é Back Newcastle. Newcastle para vencer como segunda opção de aposta na linha de gols over 12,5. Passando aqui ainda no grupo da morte, partida entre PSG e Milan na classificação. A equipe do PSG, segundo colocado com 3 pontos. O Milan, terceiro colocado com 2. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Milan vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do PSG, jogando em casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último encontro marcado entre as equipes, foi em 2012, Milan venceu jogando em casa por 1-0. A ODD está marcando aqui a 1,70 para a equipe do PSG. Palpite que vou deixar para vocês é de aposta única na linha de under, abaixo de 3 gols e meio.
Nos últimos 5 jogos fora de casa da equipe do Milan, bateu aqui abaixo de 3 gols e meio em 3 oportunidades. O Milan que na fase de grupos da Champions League não marcou gols e não sofreu gols em 2 oportunidades. Ficou no 0 a 0 contra a equipe do Newcastle jogando fora de casa e ficou no 0 a 0 em casa contra a equipe do Borussia Dortmund. Esse é o palpite que vou deixar para vocês, é abaixo de 3 gols e meio de aposta única de aposta. Passando aqui para a próxima tip na partida entre Leipzig e Estrela Vermelha da Sérvia na classificação do grupo G. O Leipzig segundo colocado com 3 pontos. O Estrela Vermelha último colocado do grupo com apenas 1 ponto. Jogando fora de casa nos últimos 5 jogos, o Estrela vem de 2 vitórias seguidas e 3 derrotas. O Leipzig jogando em casa, ele perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Não há jogos marcados entre as equipes em jogos anteriores. A ODD está marcando aqui um favoritismo para a equipe do Leipzig a 1.25. O palpite que vou deixar para vocês é um possível ambas as equipes marcam jogando em casa nos últimos 5 jogos. O Leipzig bateu aqui, ambas marcam em 3 oportunidades. É uma equipe que geralmente em casa marca e sofre gols. A equipe do Estrela Vermelha jogando fora de casa tem que se atirar para o jogo. Na classificação do grupo G, o Estrela é o último colocado do grupo, precisa pontuar, precisa sair para o jogo, então vou deixar aqui uma opção de ambas as equipes marcam como segunda opção de aposta na linha de gols, over 2,5. E passando para a próxima e última tip na partida entre Young Boys da Suíça e Manchester City na classificação do grupo G. City, líder isolado com 6 pontos, em 2 jogos marcou 6 e sofreu 2 gols, tem um saldo positivo de 4. A equipe do Young Boys, terceiro colocado com apenas 1 ponto em 2 jogos, marcou 3 e sofreu 5, tem um saldo negativo de 2. Jogando em casa, nos últimos 5 jogos, a equipe do Young Boys empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. O City jogando fora de casa, perdeu 10 e venceu 2. Não há jogos marcados entre as equipes em jogos anteriores. A ODD está marcando aqui a 1.17 para a equipe do City. Palpite que vou deixar para vocês é over 2,5 como segunda opção de aposta. City para vencer ainda no primeiro tempo. Passando aqui para os bilhetes prontos que selecionei para essa quarta-feira de Champions League. Pegamos aqui 2 bilhetes prontos. Eu falei 3 bilhetes no início do vídeo, mas são apenas 2 bilhetes. Pegamos aqui para vocês na linha de cantos, acima de outros escanteios, na partida entre Barcelona e Shakhtar Donetsk, a 1.40. E acima de 8 escanteios na partida entre Young Boys e Manchester City a 1.50. Essa dupla gerou um ODD de 12.10. Pegamos aqui para vocês uma triplazinha com ODD 4.45. Lembrando que na última terça-feira, 24 de outubro, pegamos para vocês uma triplazinha com ODD 4.78. Napoli para vencer, Real Madrid para vencer e ambas marcam na partida entre Sevilla e Arsenal. Batemos a triplazinha com o DD 4.78 e simulei para vocês essa triplazinha com o DD 4.45. Boa sorte para nós, obrigado a todos, deixe o like no vídeo, compartilhe para mais amigos e fui!